Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde às pessoas que nos assistem na noite de hoje. Havendo quórum, pedindo por de Deus, declaro aberta a 17ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Quero cumprimentar os funcionários da casa e os demais que nos prestigiam. Temos ata para apreciação na tarde de hoje. Ata número 16ª. Consulte, senhores vereadores, se tem algo a discutir com relação ao teor das atas. Não havendo nada a discutir, as atas se encontram aprovadas. Projetos do Executivo Municipal. Projeto de lei número 026/2020, com a seguinte emenda: dispõe sobre crédito especial e contém outras providências. Assina prefeito Eliseu Miba. Indicações, senhores vereadores. Indicação número 8/2020. Solicita ao senhor prefeito municipal para que, através do Demutran ou setor competente, providencie a instalação de placas de atenção, indicando a presença de ciclistas e placas para indicar a distância entre os veículos e ciclista, alertando os condutores no interior do município, especialmente nas estradas das localidades do quilômetro 8, quilômetro 13, das comunidades do Maratá, Estende, Alegru e, se possível, em todo o interior, garantindo assim maior segurança aos ciclistas que utilizam esses trechos para a prática de atividades físicas e deslocamento. Assina vereador proponente Fernando Antônio Moreira. Era a matéria que tinha na tarde de hoje. Como é de praxe, primeiro vamos passar a votação de projetos, requerimentos, e após passarei a palavra aos senhores vereadores. Requerimento número 19/2020. Seja concedido uma forma regimental regime de urgência simples do projeto de lei número 025/2020, oriundo do Executivo Municipal, com a súmula: dispõe sobre a adoção de medidas administrativas a serem tomadas enquanto durar o estado de calamidade pública declarado pelo Congresso Nacional e da outras providências. O requerimento se encontra em discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado o requerimento de urgência simples. Tendo em vista o requerimento de urgência simples ser aprovado, primeiramente vamos ler os pareceres para ser apreciado e após o projeto de discussão e votação única. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finança, Orçamento e Patrimônio, processo número 35/2020 e projeto de lei 25/2020. Com a súmula, dispõe sobre a adoção de medidas administrativas a serem tomadas enquanto durar o estado de calamidade pública declarado pelo Congresso Nacional e da outra providência. Está em discussão os pareceres favoráveis. Está em votação, vereadores que concordam, permanecem como estão. Foi aprovado os pareceres. Da mesma forma, se encontra o projeto em discussão única. Está em discussão única. Processo número 35, projeto de lei número 25/2020. Está em votação única. Vereadores que concordam, permanecem como estão. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Cristian Martins. Eu quero manifestar aqui meu voto contrário, senhor presidente, ao projeto, tendo visto que já foi amplamente debatido aqui recentemente em reunião nessa casa, e Vossa Excelência também já, de forma democrática, havia mudado, né, tirado o regime de urgência especial desse projeto, que havia tramitado anteriormente, mostrando a sua capacidade de diálogo e também de que esse poder sempre está com as portas abertas à população e também, no caso específico, aos servidores. Manifesto o voto contrário, entendo que achava que deveria ter sido feito de cima para baixo, também partindo medidas que dessem exemplo a partir do prefeito, secretários municipais, cargos comissionados, e aí numa escala de cima até embaixo, eu achava que ficaria mais tranquilo e harmônico entre todos os servidores. Então, dessa forma, só quero aqui manifestar meu voto contrário a esse projeto, respeitando, é claro, o voto de cada um e a decisão soberana desse plenário.
Então, que conste em ato o voto contrário do vereador Christian. Continua em votação única. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Neylor. Senhor presidente, também, né, analisamos eu acho que a reunião aí na Câmara, junto com alguns funcionários públicos, né, na sua grande maioria os professores, foi muito salutar, até para a gente tirar algumas dúvidas. Mas baseando-se totalmente, né, num parecer, numa sugestão, que essa sugestão, quando se diz, é uma imposição do Ministério Público de Contas, né, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem aqui, às vezes temos que deixar um pouco a política de lado, ou até os interesses pessoais, e ver realmente o que temos que fazer. Jamais queremos imputar aí ao município um prejuízo grande ou uma dificuldade grande aí para frente, né? E realmente o que mais me preocupa em relação aos professores realmente não está pautado nesse projeto, né? Que é a questão da dobra e alguns outros valores que foram retirados deles. Então eu acho que o projeto pode correr tranquilamente, até eu tenho sido cobrado de outros funcionários, né, que esse projeto atinge a todos os funcionários públicos do município, né, e os outros funcionários, até tive 10 ligações hoje pela manhã, que estão esperando que esse projeto seja aprovado para eles tomarem algumas atitudes, né, particulares deles. Então, o resto do funcionalismo público tem aceitado muito bem esse projeto, tá? E a gente entende que não é para sempre, estamos gradualmente voltando aos serviços, às nossas atividades normais aí, né? Essa semana aí o governador já liberou mais algumas coisas e creio que aí, em questão de 15 dias, um mês, aí tudo voltará ao normal, né? Então eu deixo para completar a minha fala aí, né? Logo depois aí, hora que for liberada a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, continue a discussão. Está em votação. Vereadores, exceto o vereador Christian, que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado com o voto contrário do vereador Christian Martins e até quero justificar a não presença do vereador Carlos, foi aprovado por demais vereadores, encaminha o senhor prefeito para a devida sanção. Segunda discussão e votação, processo número 33/2020, projeto de lei número 23/2020, súmula. Insere o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal número 4.632, de 5 de dezembro de 2019. O projeto se encontra em segunda discussão. Está em segunda votação. Vereadores que concordam, pensam como estão. Foi aprovado, encaminha, senhor prefeito, para devir a sanção. Primeira discussão e votação. Processo número 32/2020, projeto de lei número 22/2020, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder, mediante procedimento licitatório, direito real de uso de imóveis que especifica e dá outra providência. O projeto se encontra em primeira discussão. Está em primeira votação. Com a palavra, vereador Christian. Eu gostaria de solicitar, se possível, e canuense do plenário, só um pedido de vistas nesse projeto. Eu acho que foi uma área de retrocessão que havia sido feito, e agora também o município está licitando, a exemplo desse projeto, como é o primeiro de tantos outros que virão. Eu só gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse tema, para que os próximos que venham, a gente possa ter segurança na hora de zerar o voto, que eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios a empreendedores e empresários que desejam se instalar no município de Porto União. Fica com a aquiescência dos senhores vereadores. Então, coloco em discussão o pedido de vista do vereador Christian. Está em votação. Com a palavra, vereador Luiz Alberto Pasqualin. Senhor presidente, muito boa tarde a Vossa Excelência e demais colegas vereadores. Eu tive na última sexta-feira no gabinete do senhor prefeito, onde o secretário Carlos está praticamente acoplado ao seu, e conversei com ele bastante sobre esses projetos que estão tramitando na casa. E ele até me indagou por que esse projeto não estava tramitando em regime de urgência simples. Eu disse a ele que não veio do executivo, né, então, da parte dele, como secretário, para que nós fizéssemos, já que muitas empresas estão interessadas nesses terrenos, e quanto mais nós deixarmos aqui esse projeto na casa, menos vantagem, eu não digo vantagem, mas
vai depreciar o andamento desses processos licitatórios para futuros empreendedores. Então, senhor presidente, eu não sei, o vereador Cristo já é bastante estudado, já trabalhou muito nessa área e sabe como é que funciona. Então, eu acredito que, vereador, se me permite, se deixar andar, já que é uma solicitação do secretário Carlos, para que esse processo desse andamento, que eles têm interesse de repassar já para empreendedores do município. Assim penso eu e respeito a voz do colegiado. Eu também, só para complementar, eu também fui indagado, recebi uma ligação hoje com relação a esse projeto, e eu falei que ele ia entrar em primeira discussão e votação. Mas o plenário é soberano, é o plenário que define o pedido do vereador Cristo, se o vereador permanece com o pedido. Nisso, presidente, eu quero analisar áreas confrontantes a essa área e pedidos que me vieram para que ele corra da forma mais transparente possível e a hora que for aprovado, e será aprovado, não gere nenhum conflito em disputa judicial, nem nada, para que fique bem tranquilo. Conversei também já muito com o secretário Carlos, aliás, sempre tenho auxiliado, sempre que me pede, porque a gente quer ver a nossa cidade crescer. Só pedir visto, quero ver o projeto e quero analisar alguns pontos mais específicos que fogem aí do trabalho das comissões, é mais para que tenha segurança a hora de for para votar aqui e a hora que for para a sanção do prefeito, só por isso. Obrigado. Então continua em discussão. Está em votação o pedido de vista do vereador Christian. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado e assim o senhor tem 3 dias para analisar o projeto. Muito obrigado, nobres vereadores. Presidente. Senhor presidente. Pois não, vereador Paulo. Só para dizer que o pedido de vistas é para 3 dias. Hoje é segunda-feira, então tem terça, quarta e quinta. Sexta-feira o projeto poderá estar na pauta para que segunda nós possamos votar. Eu acho que não haverá atraso nenhum, se assim o pedido de vista for concluído nos 3 dias regulamentares. Com certeza, segunda-feira vai estar na pauta, não tenha dúvida disso. 100%. Primeira discussão e votação, processo número 34/2020, projeto de lei número 24/2020, súmula. Altera o artigo 4 da lei municipal número 4.323, de 12 de maio de 2015. Está em primeira votação. Vereadores que concordam, como estão. Foi aprovado e encaminha para a próxima sessão para a segunda discussão e votação. Então, era o que tinha para ser apreciado na tarde de hoje, e eu vou passar a palavra aos senhores vereadores, aqueles que se acharem necessário de usá-la. Vou iniciar pelo vereador... Pois não, vereador. Eu só gostaria aqui, com a sua deliberação, estarei abrindo mão do meu tempo, até porque eu tenho um compromisso agora daqui a pouco, e peço Vossa Excelência para que eu possa me retirar da sessão, já que cumpri minha atribuição na matéria da ordem do dia, e fico essa sessão com o meu tempo aí aberto aos demais colegas. Obrigado. Tá, eu que agradeço e com certeza está liberado, vereador. Obrigado pelas colocações. Então, como iniciamos hoje pelo vereador Fernando Moreira, se assim achado necessário usar a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Eu não poderia deixar de explanar também a respeito da PL 25, né? Eu penso na forma administrativa como uma ferramenta a mais que o nosso prefeito vai ter, vamos falar assim. E como o próprio projeto diz, dispõe sobre uma adoção de medida administrativa a ser tomada enquanto durar o estado de calamidade pública. É muito claro, a gente está no estado de calamidade pública. E eu acho que nós estamos dando uma ferramenta para o andamento da coisa mais certa, né? Dentro da administração. Seria esses os meus comentários sobre a PL 25, né? Eu acho que é uma medida pontual para o momento de agora da Covid. Não está reduzindo o salário de ninguém, não está indo contra ninguém. É só uma medida pontual. Seria isso aí, senhor presidente, a respeito desse projeto que gerou uma certa polêmica na semana passada.
Obrigado, boa tarde a todos. Fico à disposição. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Também consulto o vereador Hélio Weber, se deseja usar a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. A quem nos acompanha. Também, só me manifestando rapidinho quanto à questão da PL 25, é uma forma de interpretação até um pouco individual, se nós observarmos, porque desde o início eu digo que não há necessidade, não haveria necessidade quanto a algumas alterações, porque no projeto lá da orientativa do Ministério Público é bem claro que é uma orientativa para o gestor, né? E que compete basicamente ao gestor público. Mas como veio para a Casa de Leis, não vejo empecilho nenhum de aprovarmos, pelo fato de que nós apenas estamos confirmando aquilo que o prefeito quer fazer, mas poderia ser feito por ele como gestor e responsável pelo funcionalismo público. Então, não vejo dificuldade nenhuma em aprovação, entendo que fizemos o nosso papel, né? E que o município não pode parar, porque as empresas também estão fazendo suas adequações, eu vejo por mim. Nós também, na época da paralisação, trocamos horas com funcionários, até hoje estamos descontando, enfim, em horas extras, fizemos o nosso banco de dados, né? Uma série de ações que estão sendo feitas, foram feitas para que as empresas não entrem em prejuízo máximo. A prefeitura é a nossa maior empresa do município. Ela também não pode ser colocada em xeque em função de uma calamidade pública. Então, nós temos que ser solidários ao projeto, com certeza, mas também, por que haveríamos de ser contra, né? Se não há necessidade nenhuma. Mas, enfim, seria isso meus comentários e desejo uma boa semana a todos. Miguel Weber, e passo a palavra ao vereador Neylor Grabowski, se assim achar necessário. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas nobres vereadores. E boa tarde, pessoal que nos assiste aí de casa, né? Então, senhor presidente, completando já, né, a questão da PL 025, né? É o nosso entendimento, pactuo com o Hélio as ideias deles, né? Que realmente a orientação do Ministério Público há de se fazer, né? Mas talvez não fosse atribuição nossa, né? Mas já que veio para essa casa aqui, a gente apreciou, não há nada de ilegal, né? E é coisa que, infelizmente, acontece devido a essa pandemia, né? Como eu falei, rogo que logo passe isso, as coisas voltam ao normal. Agora, próxima semana, o transporte público e o transporte escolar, eu acho que para maiores já volta também no nosso estado, né? Assim como até competições, né? O futebol voltará a atividade sem torcida, então gradualmente quase vida normal, né? Sempre tomando os cuidados, né, preventivos para que a gente, né, contenha um pouco a transmissão desse vírus, né? Mas então, como eu disse, falei, sou a favor dos professores, né? Tenho todo o carinho a eles, né? A minha filha estuda ali no Pingo de Gente e a gente tem todo o carinho, não só por essa escolinha, né, núcleo de ensino básico, mas como todos da cidade. Os professores são excelentes, são muito. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer 2 requerimentos. O primeiro tem a ver muito bem com os professores, que é o senhor prefeito, que ele repense, né, revise, né, a questão da dobra, né? Eu sei que são poucos professores, mas são merecedores. Haja visto que tem professores aí que estão com salário aí abaixo de R$600 hoje, né? A gente entende que a necessidade de todo mundo mas que ele faça uma revisão e, se possível, né, devolva algo parecido ou a gratificação. Os nossos professores são os nossos bem mais preciosos para um futuro melhor para as nossas crianças, e dentro do município de Porto União eles são muito bem tratados. As nossas crianças têm um desenvolvimento muito bacana, né, condizente às escolas particulares, não devem nada para ninguém, até são exemplos aí para outros municípios. Nossas escolinhas têm do bom e do melhor, a gente sabe,
né? Então, os professores têm que ter também o seu reconhecimento no trabalho deles, né? E um segundo requerimento, senhor presidente, dado toda essa volta gradual à vida normal e ao nosso cotidiano, né? Eu queria fazer um requerimento ao senhor prefeito que isso ficou atribuído à pessoa dele, até o STF fez, mas que finalizasse, desse ao toque de recolher na nossa cidade, né? Eu acho que já não há mais necessidade, né, de haver o toque de recolher, e isso, pequenos comerciantes que se utilizam desse horário um pouquinho mais tarde, aí estão sendo totalmente prejudicados, e eu não vejo mais a necessidade do toque de recolher. Então, é atribuição do prefeito hoje, e se ele achar por bem, né, aceitar o pedido desse vereador aqui, que finalizasse o toque do recolher no município de Porto União. E um último assunto, senhor presidente, né, hoje tive a grata satisfação de receber um ofício do gabinete do senador Dário Berg, né, que em nome do MDB de Porto União, né, da nossa sigla MDB, eu vou ler parte aqui principal, né. Ao cumprimentá-lo, levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria os recursos da minha emenda individual do Ministério da Saúde no valor de 197.760, né, para o Hospital São Brás, né, para aquisição de equipamentos hospitalares. Renovamos a Vossa Senhoria a expressão meu elevado apreço e consideração, assinado senador Dário Berg. Então, são mais quase R$200 mil aí em equipamentos que já estão liberados, já estão na conta do Hospital São Brás, para que faça um bom uso. Era isso, senhor presidente. Agradeço. Peço que ponha em votação os meus requerimentos. E, mais uma vez, nosso senador aí contribuindo para o município. E quero ressaltar aqui que o vereador Luiz Alberto Pasqualin nos ajudou na campanha dele também, e alguns outros vereadores. Então, fique em nome de todos esses vereadores o agradecimento ao senador Dário Berg. Os pedidos de requerimento do vereador Neylor Grabowski estão em discussão. Está em votação. Vereadores que concordam apenas como estão. Foi aprovado, senhor vereador, e será encaminhado. Próximo vereador a usar a palavra, se assim desejar, Jacir Bart. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Eu declino dar 2 passos, senhor presidente. Então, eu agradeço. Então, de antemão, passo a palavra, se assim desejar, vereador Miguel Chocailo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais pares. Corroboro com as palavras do vereador Fernando Moreira, do Neylor Grabowski, do vereador Hélio Weber, com referência à PL 25. Enquanto durar a calamidade, enquanto estarmos nos prevenindo, tanto nós como as residências, como todos os munícipes de Porto União. Então, todos nós temos que cortar na carne aquilo que eu já havia falado na reunião passada. Todos temos que dar a nossa colaboração, não só os professores, não só os vereadores, mas todo o funcionalismo público municipal e todos os empresários, de uma certa forma, todos os munícipes, de uma certa forma, estão colaborando para com que não tenhamos uma gradual, não tenhamos uma pandemia mais acelerada aqui no nosso município. Referente a situações que me trazem hoje a discutirmos, a analisarmos, dia 22 de junho, passou meio que batido, foi o Dia do Apicultor, Dia Nacional do Apicultor. E nós sabemos que Porto União e toda essa nossa região aqui do Planalto Norte, e por que não dizer toda Santa Catarina, produz muito mel. Os produtores de mel são inúmeros em Santa Catarina. E, só para ter uma ideia, Santa Catarina produz o melhor mel do mundo, considerado o melhor mel do mundo, graças aos apicultores aqui da Serra Catarinense, mais especificamente em Bom Retiro, Içara, lá no sul, Urubici, Santa Terezinha. Por que não falar também da Molimel, aqui de Maquinista Molina, a empresa Breyer, por mais que seja de União da Vitória, mas que possui muitos parceiros, muitas parcerias no município de Porto União. E o Brasil exporta muito mel para a Alemanha, para a Suíça, para os Estados Unidos, e agora, em 2017, a Arábia Saudita começou a comprar mel do Brasil, mel de primeiríssima qualidade,
vendido aqui de Santa Catarina e de vários outros estados nossos do Brasil. Então, dá os parabéns a todos os apicultores, aqueles que produzem aquele mel e aqueles que produzem em suas 3, 4, 5 caixinhas de colmeias, de abelhas, ali por hobby, mesmo por hobby, que tenho ali a produção de mel, a produção de abelhas ali para fins de consumo próprio. Por falar em consumo, o brasileiro consome 200 gramas de mel por ano. Cada brasileiro 200 gramas de mel por ano, enquanto que na Alemanha, na Suíça, são 2,4 gramas, ou seja, 2,4 gramas de mel por morador no ano. Então, nós consumimos muito pouco mel. Aquilo que é de valia importante para de proteína, de calorias e assim por diante, e nós consumimos muito pouco. Então, parabéns aos nossos apicultores aqui do município de Porto União. E também, no dia 29 de junho, agora, sexta-feira, se não me engano, foi o Dia Internacional do Boina Azul. O Dia Internacional do Soldado Boina Azul. Quantas missões que o nosso batalhão, nosso 5º BE, se envolveu em missões de paz no mundo afora. Atualmente, hoje, nós temos um representante em missão de paz aqui do 5º BE, que é o sargento Ricardo Andrade Borges, que está nos representando, está representando o 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado lá na República Centro-Africana. Um único, mas que engloba a todo o efetivo que se encontra no Brasil, lá na República Central-Africana. Então, nossos parabéns aos boinas azuis, quantos inúmeros boinas azuis que nós temos aqui nas Gêmeas do Iguaçu, que assim bem representaram o nosso 5º BE e bem representaram as Gêmeas e bem representaram o Brasil naquelas missões que sempre eram convocados, que sempre foram convocados. Reforço também, nobre presidente e demais vereadores, o pedido do vereador Fernando Moreira, com referência à sinalização das estradas rurais, das estradas vicinais, com referência ao ciclismo, aos ciclistas, aos praticantes, aqueles que praticam, aqueles que estão treinando, até porque o município de Porto União foi colocado na rota, foi colocado pela Secretaria Estadual de Turismo, foi colocado na rota do turismo ciclístico. E, para tanto, a própria Secretaria de Turismo do município de Porto União está tomando providências nesse sentido. Haja vista a sinalização e haja vista estas 2 rotas que Porto União terá destinadas, juntamente com Irinópolis, juntamente com Matos Costa, abrangendo inclusive General Carneiro, União do Paraná, ali uma parte ali próxima ao Jangada. Então, essas rotas turísticas de cicloturismo irão alavancar certos valores, irão alavancar também, é claro, um grande crescimento para o município e, é lógico, vão, assim, de uma certa forma, divulgar o nosso município de Porto União ante o Brasil todo para o cicloturismo. Era isso que eu tinha, nobre vereador, e agradeço o horário da palavra e agradeço a todos os munícipes e convoco mais uma vez aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, até porque o novo decreto do governador de hoje, dia 1º de junho, está trazendo novas aberturas, está trazendo novas atividades e assim, devagar, nós estaremos retornando à vida normal. Muito obrigado. Eu que agradeço ao vereador Miguel e reforço as suas palavras com relação ao nosso mel. Realmente é um mel de primeira e então, de parabéns aos apicultores nossos de toda a região. Com a palavra, se assim achar necessário, o vereador Paulo Kowalski. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Só dizer, senhor presidente e colegas vereadores, que estive na audiência pública com relação à apresentação do 1º quadrimestre de 2020 da Prefeitura, e tem bastantes dados, eu até pretendo na próxima semana fazer um relatório, assim, porque é importante nós saber como que está indo a economia do município, né? Apesar que é só de janeiro a abril, mas dá uma boa ideia do que afetou essa pandemia no período aí que tomo até no mês de abril, que seria mais março e abril, né? Então, deixarei para fazer uma explanação sobre a economia, como é que foi o recebimento dos impostos, o que vale a pena, o que não vale, né? Então, fazer uma análise e prometerei que trarei
a população, para ter uma ideia do o que está acontecendo com a nossa economia. Ô Paulo, peço a palavra um pouquinho, posso? Não? Viu, Paulo, eu sei que aqui, né, hoje, essas reuniões remotas, tudo aqui, de repente facilitaria, de repente, se quisesse convidar a secretária Sofia para que se juntasse a nós e fizesse essa apresentação, se o senhor presidente achar que fosse uma boa ideia, né, fica a critério de vocês aí também, mas seria uma boa. Eu não sei se a Sofia poderia, porque ela está entre as pessoas de risco, né? E eu acredito, não sei, na audiência eles explanaram tudo. Inclusive, eu vou conversar com ela para tirar as dúvidas e tudo, mas depende do presidente. Se o presidente assim achar necessário. No segundo semestre, que ela desse uma boa explanação, que daí nós teremos reunião já aberta, né? Mas por hora até não seria legal da nossa parte. Nós estamos fazendo essa reunião aí toda online, de trazer a secretária aqui, tendo em vista que ela já está no grupo de risco, né? Então, acho que não pegaria bem nesse momento. Mas podemos combinar, por que não no segundo semestre, porque o abordoado maior da economia vai vir a partir do mês que vem. Com certeza seria bom para nós até saber bem certo como está a situação do nosso município. E agradeço ao vereador Neylor pela dica. E agradeço ao vereador Paulo pelas palavras que proferiu. De antemão, passo a palavra ao vereador Luiz Alberto Pascoalin. Renovo meus cumprimentos a todos os vereadores e ao senhor presidente. Eu gostaria de falar aos nobres colegas que hoje estive pela manhã conversando com o senhor prefeito municipal, Eliseu Mibach, vereador Neylor, e um dos assuntos que nós levantamos, eu levantei a ele, da possibilidade, né, de o toque de recolher fosse extinto, porque realmente não há mais necessidade do toque de recolher. E muitos mini empresários aí estão com dificuldade, que trabalham no horário acima das 10 horas, né? E realmente estão muito prejudicados, foram muito prejudicados, como todos os outros, a indústria, o comércio, assim o foi. Mas o prefeito me disse, vereador Neylor, que não poderia tomar essa decisão unilateral, porque ele teria que conversar com o prefeito de União da Vitória, o Santim. Não adianta nós deixarmos o toque de recolher existir em Porto União e União da Vitória continuar. Então, ele vai entrar em contato com o prefeito de União da Vitória, vão chegar num consenso e, consequentemente, o toque de recolher vai ser extinto. Só para ajudar nas suas palavras. Outra coisa, senhor presidente, que me faz falar aqui, apenas para disparar um pouquinho, não disparar, mas refletir na última semana o que aconteceu. Esse impasse que houve com os professores, em momento nenhum havia necessidade, se nós tivéssemos nos reunido com o Conselho de Educação, com o RH da Prefeitura, com a própria Prefeitura, para conversar sobre o PL 25, que constrangiu a todos nós e também constrangiu a própria sociedade porto-unionense. Digo isso porque pseudos líderes de nossas cidades inventaram fatos que não estavam dentro do projeto de lei número 25, vereador Hélio. Como Vossa Excelência assim bem disse, nós temos que entender e analisar que em momento nenhum, como poderia o prefeito, por exemplo, né, tirar do quadro de professores uma professora para varrer rua ou cortar mato, como foi dito. Isso é um absurdo, como diz o vereador Sandro. E nós não acreditamos que em pleno século XXI, isso ainda realmente aconteça. Será que é um ponto de desequilíbrio social na nossa sociedade? Ou é um desequilíbrio político? Aonde que nós vamos chegar com isso? Concordo com o vereador Neylor, que, de repente, o prefeito possa fazer uma reflexão. Agora, transferir um motorista da saúde para a educação, ou vice-versa, é normal, porque ele é motorista. Ele pode, agora, jamais pensaria em transferir um professor da sala de aula
para ir fazer outros afazeres. Isso não existe. Então, como agora, hoje, nós aprovamos que o movimento, no calor da discussão, vereador Fernando Moreira, até muitos de nós pensamos em votar contra. Por quê? Porque nós não analisamos o que estava escrito no Ministério Público, como temos cópia todos nós. Foi uma orientação do Ministério Público, não foi de nós, vereadores, e tampouco do prefeito. Então, eu acho que assim, por fim, foi discutido e debatido e chegamos num consenso, numa conclusão final. Vejam hoje, respeitamos o posicionamento do vereador Cristian Martins, mas, enfim, nós tiramos aqui 9 votos, ou melhor, 8 votos favoráveis, porque na ausência de um vereador, e o presidente não vota nesses casos, e a decisão do vereador em votar contra, que nós temos que não se impor no seu pensamento. Então, eu acho que foi bastante importante essa reunião que tivemos com o prefeito. Até não gostei muito das montagens que foram feitas, mostrando só o fato negativo, o fato ruim. Será que nós temos, vereador Gildo, o senhor que conhece o interior na palma da sua mão, o senhor tem conhecimento que a internet no interior funciona perfeitamente em todas as comunidades? Eu acho que não. Mas, enfim, tudo hoje está mais calmo, definido daquelas discussões absurdas que ocorreram, fatos que levantaram, né? Uma meia dúzia, não são todos, em absoluto. Nós temos que respeitar o quadro de professores, que tem gente capacitadas, habilitadas, credenciadas, com pós-graduação, com graduação. Então, enfim, mas houve esse movimento que não havia necessidade. Não havia necessidade diante do que colocou na tribuna da Câmara de Vereadores, né, a presidente do Conselho de Educação. Eu acho que mais ou menos por aí, e está tudo definido, e as coisas vão voltar ao normal, o prefeito continuará trabalhando como está trabalhando em todos os setores do município, e é isso que nós precisamos. Obrigado, senhor presidente. Palavra do vereador Luiz Alberto Pasqualin, e passo a palavra, se achar necessário, ao vereador Gildo Luiz Macelai. Boa tarde, amigos vereadores. Boa tarde, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Meu caro presidente, eu penso que o Covid-19 não deveria ter sido levado tão a sério como foi nesse país. Eu penso que os governos de todos os estados que proibiram absolutamente tudo ou quase tudo deveriam ter pensado um pouco mais no que disse o presidente Bolsonaro, que sem o trabalho não há economia. E se, de repente, agora, depois de ter parado toda a economia, os mesmos vão até a União buscar recursos, será que vamos emitir moeda nova? Vamos inflacionar o mercado? Temos que nos cuidar? Temos, sim, senhor. Temos que prevenir, cuidar dos idosos? Sim. Agora, fizeram um carnaval, fizeram uma roubalheira geral aqui no Paraná. Estou falando Paraná porque eu sei, deve ter acontecido em Santa Catarina também. Mais de 10 mil funcionários públicos pegaram os R$600. Gente de Portugal acessou isso aí. Santa Catarina, milhões de reais, que vocês sabem o que aconteceu com respiradores fantasmas. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Respiradores de 50 mil passaram a valer R$300 mil. Será que o objetivo era realmente segurar o pessoal em casa? Hospitais de campanha que a esquerda não mostra, que não tem uma pessoa lá dentro? Será que teria que parar mesmo as escolas? Parar todos o transporte coletivo? Deixar essa turma toda a pé ou de bicicleta, passando frio? Eu penso que temos que nos proteger. A densidade demográfica do Brasil é uma pessoa para cada 48 mil metros quadrados. Amigos,
quanto mais avião decolar, mais avião vai cair. Quanto mais carro tiver na estrada, mais carros vão se acidentar. Quanto mais pessoas nascerem, mais pessoas morrerão. Ninguém quer que ninguém morra. Nós não queremos que absolutamente ninguém morra, mas é um processo natural da vida. Como é uma planta, chega uma determinada idade, enfraquece, sofre ataques dos agentes oportunistas e acaba morrendo. Às vezes até em plena infância isso acontece. Claro que temos que ter sérios cuidados, mas não era para tanto. Tenho certeza que não era para tanto. E tivemos que tomar medidas impopulares como a PL 25, inclusive por recomendação do Ministério Público de Contas. Ou querem que Porto União daqui a pouco não consiga mais pagar os seus funcionários, porque em conversa com o prefeito diz que cerca de 40% da arrecadação foi pro brejo. Então não é assim que se faz com o país. É assim que a esquerda quer. É assim que países esquerdistas, comunistas querem que aconteça. Eu sou patriota, eu quero que meu país cresça, eu quero que todas as pessoas vivam bem, que todas as suas pessoas tenham um bom salário, tenham qualidade de vida, que elas façam por merecer. Agora, quase 100 milhões de pedidos, 50 e tantos milhões receberam, mas quase 100 milhões de pedidos, metade da população brasileira foi buscar os R$600. A grande maioria, com certeza, precisava. Precisava porque fecharam todo mundo em casa. Porque amedrontaram. Colocaram uma arma na cabeça das pessoas, dizendo que tinha que ficar em casa, senão ia morrer. Ia morrer coisa nenhuma. Morrem 60 mil assassinatos por ano. Morrem 500 mil de problemas cardíacos por ano. Morrem mais de uma centena de milhares de pessoas de câncer. Morreu 25 mil, 27 até agora, que com certeza metade é... O papel aceita o que quer colocar, então metade é de Covid-19, então metade com certeza não é. Mas, enfim, é o governo que manda. Tanto que o presidente americano já rompeu com a Organização Mundial da Saúde, porque a China investe lá 50 milhões e os americanos colocam 500 milhões de dólares lá. Para quê? Sabe, então tá muito turva, está muito turva toda essa situação, muito nebulosa. E eu confesso para vocês que sou para frente, não parei um dia, trabalho, não tenho medo dessa porcaria, embora eu me cuide, e é assim que tem que ser. Temos que ser valentes e tocar esse Brasil, trabalhar, fazer a economia andar. Se nós queremos que os nossos filhos, os que nos sucederão, terão um Brasil melhor, nós temos que dar o sangue, nós temos que lutar e tocar o Brasil para frente. Com muito cuidado, é claro, é assim, mas vamos fazer esse Brasil andar. E eu tenho pena, ultimamente, tenho conversado com muitos empresários e tenho sentido que eles estão sofrendo muito mais que o trabalhador, que está ainda em pior situação por conta de dizeres, na minha opinião. Desculpa, é o meu pensamento e eu falo sempre que eu penso. Valeu? Amigos, boa tarde, obrigado, presidente, forte abraço a todos. E antes de encerrar a sessão, só alguns assuntos aqui. Primeiramente, para falar sobre a nossa ajuda que estamos dando aí a alguns vereadores, a Patrulha Rural, para o conserto do carro, para que continue fazendo o serviço que está fazendo em nosso interior, e diga-se de passagem, um serviço muito bom. Então, foi arrecadado alguns vereadores que ajudaram, a gente vai mandar um ofício lá para a polícia, dizendo aos vereadores que ajudaram, foi arrecadado no total R$650. Então, agradeço aos vereadores que puderam ajudar, aqueles que não puderam, obviamente que a gente entende, mas nós temos que, nesse momento de pandemia, dificuldade do governo, sei que não é papel nosso, mas vamos ajudar, porque a nossa Polícia Militar em Porto União tem feito um excelente trabalho e vale a pena nós investir quando o trabalho é bem feito. Então, fica aqui o registro dos vereadores que ajudaram e mandarei um ofício assinado por mim como presidente, com o nome de todos que ajudaram, e agradeço desde já. Também um comentário com relação ao Covid-19, dizer que quero que seja mandado um ofício e pedir depois ao vice-presidente que coloque em discussão e votação meus pedidos para a Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória e Porto União.
dizer que não teve nenhum óbito aqui ainda confirmado de Covid, e todos 100% que já passaram já estão curados. Então, é um bom serviço prestado pelas secretarias de saúde dos 2 municípios para a nossa comunidade. E nós não podemos deixar de fazer aqui esse registro em forma de agradecimento a todos aqueles que estão na linha de frente, principalmente os enfermeiros e médicos que estão lá nos hospitais ou mesmo na Secretaria de Saúde atendendo, fazendo o primeiro atendimento ao paciente que chega com essa suspeita. Então, agradeço de coração a todos que fizeram esse excelente trabalho. E, para finalizar, dizer do polêmico projeto que passou, projeto que não era polêmico, o Luiz Alberto Pasqualin muito bem falou. Quero aqui fazer de suas palavras, vereador Pasqualin, as minhas. E dizer que realmente não precisava ter feito essa polêmica toda e nem esses movimentos. Eu acho que uma boa conversa e um bom entendimento vale bastante. Mas, infelizmente, eu digo e repito, existem pessoas e pessoas, existem colaboradores e colaboradores, assim já dizia o prefeito municipal, onde alguns querem aproveitar algumas situações, como está acontecendo nos Estados Unidos, onde tem aquelas passeatas contra aquela morte bruta daquele homem negro, mas também tem os baderneiros assaltando as lojas, e assim é em qualquer lugar. Eu vi os manifestos de alguns professores que vieram me procurar, e alguns vereadores com educação, com respeito, conversando, e vinha alguns manifestos nas redes sociais com críticas totalmente absurdas e descabidas. Então, é uma pena, mas é do ser humano e é passivo dele, uns mais exaustados, outros menos, uns mais compreendidos, outros menos compreendidos, e uns que não querem entender de forma nenhuma, e infelizmente é assim mesmo. Então, fica aqui esse registro, e nós estamos aqui para fazer o que é certo. Infelizmente, o certo nem sempre agrada a todos, né, vereador Miguel? É assim mesmo, mas tenho certeza que nós podemos sair daqui de cabeça erguida, porque estamos cumprindo o nosso papel. Quero aqui também deixar registrado e justificado a ausência do vereador Carlos Roderley, que não se pôde fazer presente, que está representando o seu gabinete em outro trabalho pela Câmara. Então, nada mais a tratar, agradeço aos senhores vereadores e já convoco a próxima sessão para segunda-feira, sessão extraordinária com efeito ordinário a partir das 14 horas, e já dizer à população e também aos senhores vereadores que nós vamos fazer esse trabalho online, as reuniões até o fim desse primeiro semestre, e no segundo semestre passaremos, se Deus quiser, com as reuniões normais, presenciais e assim por diante. Acho que até lá vai estar tudo apaziguado e essa pandemia vai passar. E nós vamos ficar aqui ajudando o nosso município. Um abraço, uma boa tarde a todos, agradeço aos amigos internautas que nos acompanharam e dou por encerrada a 17ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Boa ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, aos vereadores, os pedidos de ofício do vereador presidente, desculpa. A Secretaria de Saúde de Porto União e Neandertal estão em discussão. Estão em votação, vereadores e vereadores com qual permaneço como estão. Foram aprovados e serão encaminhados pela Secretaria da Casa. Boa, obrigado, vice-presidente, por ter me lembrado. Um abraço, boa tarde a todos.